Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos, os bons e os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não está entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha-o manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e a agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão. Dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Eu li aqui Mateus 13, começando no versículo 44, entrando no capítulo 14, terminando aqui no versículo 17. Esse trecho da Bíblia, onde tem muitas palavras de Jesus Cristo, faladas pela sua própria boca, quando estava aqui na terra, tem muitos ensinamentos para nós. O primeiro ensinamento é falando do valor que tem nós pertencermos ao reino dos céus. É o maior tesouro
é termos a Cristo e pertencermos ao reino dos céus. O outro ensinamento é que nós não devemos julgar ninguém que diz que crê em Jesus Cristo. Por quê? Porque esse julgamento pertence a Deus. Aqui quando ele diz: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então, os falsos, os injustos, serão separados pelos anjos e não por nós. E Jesus também quer que a gente entenda as parábolas dele. Outra lição, ele pergunta: entendeste todas estas coisas? Outra lição é que Jesus falou que não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Muitas vezes missionários são levados para outros lugares para pregarem o evangelho, porque os seus conterrâneos não lhe ouvem, assim como aconteceu com Jesus no seu lugar. O ensinamento sobre a morte de João Batista. João Batista falou com Herodes, falava todo dia, explicava que ele não poderia possuir a mulher do seu irmão, pedindo para ele se arrepender desse pecado. E por isso, portanto que ele alertou por um pecado, para que a pessoa pudesse se arrepender, ele foi perseguido. E a mulher que estava nesse erro, em vez de se arrepender, usou a sua filha para pedir a Herodes a cabeça de João Batista. Outra lição muito importante é que Jesus, quando ouviu a notícia da morte de João Batista, ficou muito triste e foi para um lugar deserto, porque não tinha condições de amparar ninguém naquele momento, porque Jesus Cristo é Deus e é humano também. Então, mesmo assim, a multidão soube onde ele iria e seguiu. E mesmo triste, abatido com a morte de João Batista, quando ele viu a multidão, ele se possuiu de muita compaixão, de íntima compaixão, e com toda a sua dor, mesmo assim ajudou e curou muitos enfermos e não deixou ninguém sair com fome. Todos saíram alimentados. É uma grande lição para nós, porque em meio às nossas tristezas da vida, às nossas dificuldades, mesmo assim, não devemos desamparar o próximo. Quantas lições maravilhosas nós temos nesse trecho da Bíblia. Como Deus é bom deixar registrado para nós a sua palavra, para nós meditarmos e sabermos o quanto Deus é bom e o quanto Deus quer que nós tenhamos o exemplo de Jesus em nossas vidas e creiamos cada dia mais na sua bondade e na sua compaixão. Amém.